Sala de Aula. Entrevistas e debates que abordam assuntos atuais e relevantes para nossa cidade e região. Sala de Aula, aqui na Top 104. Muito boa tarde para você, a gente já está de volta com Sala de Aula, um programa que tem sempre um assunto pertinente à nossa região, a São Miguel do Oeste, ao extremo oeste catarinense. O Sala de Aula hoje está recebendo aqui o Jackson Preus, que é professor da UNOESC e coordenador do Núcleo de Estudos em Vidas Selvagens para São Miguel do Oeste e para toda a região. E o assunto de hoje surgiu da Semana do Meio Ambiente, que foi comemorada aqui em São Miguel do Oeste. Algumas ações, ou muitas ações, que foram desenvolvidas na Praça Valnir Botaro Daniel. E entre os participantes, estava lá o Jackson, que, como eu disse, é professor da UNOESC e coordenador do Núcleo de Estudos em Vidas Selvagens, e foi um dos estandes que mais chamou a atenção. E o Jackson também tem feito palestras em toda a nossa região. E o assunto hoje é meio ambiente. Jackson, seja bem-vindo à programação da Top 104. Bom demais ter você aqui, e eu acho que o assunto rende muito, né? Boa tarde. Boa tarde, Gelson. Boa tarde, ouvintes. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês, com todos a população de São Miguel do Oeste e região, ainda mais num assunto tão importante quanto o meio ambiente. Às vezes passa despercebido, mas reflete no nosso dia a dia em todos os momentos, A gente vive dentro desse meio ambiente, a gente precisa dele para a sobrevivência, então discutir um assunto importante como esse sempre é bom, Muito bem. Bom, essa Semana do Meio Ambiente que aconteceu durante esses dias aqui em São Miguel do Oeste, ela teve a participação de várias entidades, Isso. Foi um aglomerado de entidades que participaram. E qual foi o intuito dessa semana, Jackson, para depois a gente começar a esmiuçar um pouquinho os assuntos? Então, Gelson, várias entidades mostraram alguns trabalhos que desenvolvem relacionado ao meio ambiente, Alguns com algumas explanações, outras com demonstrações. Então, cada um tentou mostrar um pouco sobre o que faz no seu dia a dia, Algumas atividades relacionadas ao lixo, por exemplo, o meu caso sobre a biodiversidade, a conservação dos recursos naturais. O Instituto Catuetê, que eu tenho uma proximidade um pouco maior, trabalhou um pouco com as questões das sacolas plásticas, o quanto é importante. Então, todas essas entidades buscaram mostrar para a população, que tivesse interesse em ver em observar as principais atividades relacionadas ao meio ambiente, Muito bem. Bom, e a gente sabe que quando se fala em meio ambiente, a gente assiste na TV, escuta no rádio, vê um documentário sobre... Agora há pouco a gente falava fora do ar sobre o degelo das calotas polares e tal, mas as ações elas podem começar a partir daqui, da nossa cidade, e a gente já começa a sentir os efeitos, com certeza, da má conservação, do mau uso até mesmo dos recursos naturais. Bom, conservação do meio ambiente na nossa região. Eu sei que você tem, junto com a UNOESC, dados científicos, dados científicos, e quando se fala de dados científicos é porque houve um trabalho, houve um estudo, foi feito realmente uma pesquisa, foi feito um trabalho para se ter a real situação. Então, o que a gente pode falar a respeito de conservação do meio ambiente na nossa região, Jackson? Então, Gelson, a nossa região, como qualquer outra região do Brasil, elas têm alguns problemas relacionados ao meio ambiente, O Brasil é destaque mundial quando se pensa em biodiversidade e meio ambiente. Ele chama atenção, ele gera até uma certa inveja de outros países. Mas o próprio brasileiro ele não tem olhado com uns bons olhos sobre as questões ambientais, Então, temos muitos problemas relacionados às questões ambientais. Então, nas diferentes áreas como água, florestas, temos vários problemas. Por exemplo, Santa Catarina é um dos estados catarinenses, dos estados brasileiros que tem maior concentração de vegetação do Brasil. Entretanto, o extremo oeste do estado de Santa Catarina é uma das regiões brasileiras com a menor concentração de florestas, quando se fala em Mata Atlântica. São 7% somente do que se tinha de original, temos de pé ainda no nosso extremo oeste. E a diminuição das florestas repercute na nossa água. Qualquer ano que diminui as chuvas em um mês ou 2 meses, a gente já sente uma escassez. Então, os nossos rios caem
rapidamente da quantidade de água, do seu fluxo e assim por diante. Bom, e esse 7% que a gente tem de pé ainda, existe uma preocupação de que pode cair ainda essa porcentagem? Então... Existe uma autorização para que possa cair ainda? Porque agora, dias atrás, passou, acho que foi no Congresso, uma diminuição do Parque Nacional, né, aqui da Serra Catarinense. Existe essa possibilidade, essa probabilidade de diminuir ainda o pouco que ficou de pé aqui no Extremo Oeste? Então, na verdade, sempre existe, né? Há sempre possibilidades, sempre se dá um jeito, uma alternativa para cair mesmo, né? Por exemplo, a nossa vegetação hoje aqui no Extremo Oeste, ela, como em qualquer local do Brasil, ela sofre uma pressão antrópica muito grande, ação humana, né? Ou seja, a cidade quer crescer, as pessoas querem ocupar cada vez mais locais próximos dos rios e estão ocupando, né? Quem sabe, com a diminuição desses recursos naturais, como as florestas, mais exemplos de, por exemplo, enchentes que a gente tem visto nos últimos anos, como a cidade de Maravilha, a cidade de Saudades, até São Miguel do Oeste foram severamente castigados por enchentes, são exemplos clássicos da diminuição das florestas. Essa água não tem para onde ocupar ou escoar, vão para os rios e acabam afetando os municípios, como aconteceu na nossa região. Bom, esse evento que agora, 15 dias atrás, aconteceu aqui em São Miguel do Oeste, eu costumo dizer para o pessoal, São Miguel do Oeste estava meio que se livrando, né? Não que tenha que desviar o temporal, ou um tornado, ou, sei lá, um evento de temporal para outras cidades, mas São Miguel do Oeste estava meio que passando meio livre, uma outra incidência de uma casa de telhado. Agora, de 15, 20 dias atrás, a coisa realmente foi terrível, né? Foi bastante afetado São Miguel do Oeste. Esse tipo de evento também tem a ver com essa diminuição das florestas? Então, tem uma relação com o meio ambiente, com certeza, né? Tem um dado interessante que saiu em 2016, que nos últimos 19 anos em Santa Catarina tivemos 391 vendavais, né? Então, nunca se teve tanto relato de tempestades, granizo, temporais, e uma das explicações científicas, com certeza, é essa modificação rápida sobre os recursos naturais. Ao longo dos tempos, por exemplo, Gelson, a temperatura do planeta ela sempre teve variações, né? Esquentou em alguns períodos, resfriou muito em outros nas glaciações, período era do gelo, por exemplo, mas o que chama atenção é que essa variação de temperatura tem acontecido muito rápido nos últimos 200 anos, né? Desde a Revolução Industrial, essa temperatura tem aumentado drasticamente em alguns locais e diminuindo em outros. Então, por exemplo, já é comum encontrar em alguns locais 4 graus centígrados, 5 graus de alteração de um ano para o outro. E é muita alteração, com certeza. Bom, sobre esses dados aí que eu puxei agora, eu sei que esses dados científicos têm a ver com a fauna, com a flora, com os recursos hídricos, né? O que tu pode trazer para a gente assim? Porque é importante a gente também trazer, eu acho que à luz dos fatos e também para o ouvinte, justamente isso, é que o ouvinte saiba que existem números oficiais, que são dados científicos sobre a fauna, flora e recursos hídricos, que é um recurso fundamental, né, para todo mundo. Então, alguns colegas da UNOESC têm desenvolvido algumas pesquisas, né, relacionadas a vários temas, né? Eu desenvolvo trabalhos relacionados à biodiversidade, aos animais, mas eu tenho alguns dados relacionados aos recursos hídricos, por exemplo. Uma colega minha que trabalha com a microbiologia, chamada Eliandra, ela tem alguns dados, por exemplo, de poços artesianos, semi-artesianos de São Miguel do Oeste. Mais ou menos 33% dos poços semi-artesianos do município estão contaminados por algum tipo de contaminação, né, bactérias, entre outras. E já no perímetro rural, que é mais preocupante a situação, 94% das amostras do perímetro rural são contaminadas, né? Por exemplo, por algum tipo da área rural. Da área rural é maior. Onde deveria estar mais protegido. Exatamente, é maior a contaminação, né? Às vezes por um excesso de confiança, né? Por estar no meio rural ou até mesmo pelos animais estarem próximos desses poços, a contaminação é muito maior no meio rural. No meio rural. Bom,
O que a gente pode falar um pouquinho mais a respeito do Núcleo de Estudos em Vida Selvagem, que basicamente a tua área. Exato. Né? É a tua área. Eu sei que tu apresentou também durante a semana ali na Praça Valnir Botar Daniel, na Semana do Meio Ambiente, trouxe ali algumas informações, inclusive algum crânio de onça pintada. O pessoal, por isso que eu digo que foi um dos estandes assim, mais procurados, mais visitados, né? Pela curiosidade que as pessoas têm. Fala um pouquinho mais a respeito do teu núcleo, né? O Núcleo de Estudos em Vida Selvagem. Então, esse núcleo de estudos ele é uma união de acadêmicos e profissionais da área da medicina veterinária, das biológicas, da minha área que eu trabalho, que tem como objetivo a valorização e promover o debate sobre a conservação da preservação dos animais da região, né? Sim. Dos selvagens, dos silvestres em si. Tem uma parceria muito interessante da Polícia Militar Ambiental, né? Muitos desses animais são atropelados, muitas vezes são apreendidos através do tráfico, né? Esses papagaios que vêm da região centro-oeste do Brasil, eles são trazidos para a região sul para serem colocados em gaiolas e muitas vezes são apreendidos, recolhidos, e esses animais são tratados e para novamente ocuparem um ambiente natural, né? Então, hoje a biodiversidade brasileira tem sofrido muitos impactos, né? Por exemplo, a gente tem alguns trabalhos de monitoramento de animais atropelados nas estradas. Eu fiz um monitoramento de 1 ano de São Miguel do Oeste a Chapecó. 1 ano. Foram 493 animais silvestres, principalmente mamíferos atropelados. Tá? Por exemplo, tamanduás, veados, gatos do mato, gato morisco e entre outros felinos, que alguns deles constam em listas ameaçadas de extinção e foram atropelados nessa região, né? Então temos outros trabalhos relacionados à conservação dos animais. Então eu, com esse intuito, trouxe na praça alguns animais. As pessoas sempre têm curiosidade. Sempre tem, né? Eu levei principalmente animais peçonhentos, né? As pessoas têm uma relação maior com, assim, uma curiosidade maior com as serpentes, por exemplo, com as cobras, né? Então eu levei vários exemplares de animais peçonhentos na nossa região, né? Ou seja, esses animais, eles são comumente noticiados em acidentes, né? A cidade de São Miguel do Oeste tem muitos casos de acidentes com escorpião, né? Com serpentes, como a jararaca. Né? Então eu levei alguns animais, até sempre há o questionamento de um fato que ficou muito famoso aqui em São Miguel do Oeste, do ano de 2013, que foi encontrado uma sucuri no centro da nossa cidade. Pois é, esse fato foi um fato, ele é inusitado, né? Porque a sucuri ela não é aqui da nossa região, né? Exato. Ela muito provavelmente veio como um animal de estimação e foi descartada, Jackson? Então, pode ter acontecido isso? Pode. Há várias hipóteses, né? Então, não se tem claro o que aconteceu com esse animal. Ele foi encontrado no centro da cidade de São Miguel do Oeste, uma sucuri de 3 metros. Né? Então, algumas pessoas me perguntam... É um animal jovem. Jovem, é um animal que chega a 8 metros, né? 7 metros, é um porte grande. Mas é um animal jovem, 3 metros, ele é um animal jovem. Então, ele foi trazido da região, provavelmente é uma sucuri verde, e provavelmente ela veio da região pantaneira, né, e foi trazida para São Miguel do Oeste por algum motivo. Não se tem claro qual é o motivo, né, mas esse animal foi solto e às vezes as pessoas me perguntam se esse animal poderia ter sobrevivido aí nas nossas matas. Eu, como pesquisador da área da biodiversidade, tem vários indicadores que esse animal não sobreviveria, como temperatura, dificuldade de hábitat adequado. Por exemplo, ela prefere águas mais calmas, como banhadas. Então, há questionamentos. Há muitas histórias na nossa região que no rio Peperi tem sucuri, que já foi visto. No rio Sargento tem sucuri, que no rio das Antas já foi visto. Então, eu particularmente não acredito nisso. Mas... nunca se sabe, né, nessas condições atuais, quais são as possibilidades. Porque o próprio animal ele pode se adaptar? Pode ocorrer uma aclimatização, ou seja, ele se aclimatiza a uma determinada condição. Mas teria que ter condições adequadas para isso acontecer. E eu não vejo essas condições adequadas. As pessoas iam sentir facilmente falta de um cachorro, por exemplo, de algum animal que ela pudesse comer. Né? Então, histórias de animais, por exemplo, diferentes na nossa região são muitos. Né? Até pouco tempo, até a Peperi mesmo noticiou no site de uma possível ataque de onça na linha que, eu não me lembro que linha que é do interior da cidade. As pessoas me perguntavam, tem onça pintada aqui na nossa região? E eu digo que não, né? A última foi morta em 1972.
Então, há um fluxo desses animais da Argentina, pode acontecer, mas esses animais silvestres, eles buscam evitar o contato. Evitar o contato com o humano. Evitar. Eles escutam muito bem, né? Então eles vão evitar. Acabam evitando isso. Jackson, e sobre esses animais peçonhentos, né? Que tu falou que existem muitos casos de acidentes, né? E esses acidentes, com certeza, né, de repente bater de frente com uma cobra, um escorpião. O escorpião até eu acho que é um pouco mais furtivo do que a própria serpente, né? E a incidência de acidentes aqui em São Miguel, na nossa região, é bastante grande. E vou um pouquinho mais adiante. Quais são os animais que são característicos da nossa região? Então, dados precisos a gente não tem, né? Há indicativos de estado normalmente. Esses dados são relatados no estado. Mas eu garanto que a grande maioria dos acidentes na nossa região são causados por serpentes, né? Do gênero Boatropos, que são as jararacas. As jararacas são as mais comumente encontradas e as que mais são agressivas. É uma serpente, por exemplo, que se tu passar próximo dela, ela vai ficar em posição de ataque, e se tu se aproximar numa distância adequada para ela se defender, com certeza ela vai desferir um bote. Ela vai desferir o bote. E em compensação, uma serpente extremamente peçonhenta, e até acredito que tem uma peçonha mais tóxica do que a jararaca, que é muito encontrada aqui nessa região, que é a coral verdadeira, é a mais encontrada. E não tem tantos acidentes porque ela é calma, ela vai buscar fugir, ela é um animal de certa forma mais tranquilo. A jararaca é extremamente agressiva. Então, o que é interessante que as pessoas precisam saber é que existem vários tipos de jararaca, né? Aqui na nossa região são 3 mais comuns, assim, nomes populares, que são a jararaca propriamente dita, urutu-cruzeiro e a jararaca pintada. São todas jararacas de espécies diferentes. E tu tem sido chamado pelos bombeiros, por moradores? Como é que é? Porque a gente sabe que as pessoas tem pessoas que preferem, eu não vou chegar a me aproximar. O pessoal pode chamar, os bombeiros te pedem o teu auxílio, como é que funciona? Porque tem que ter essa parceria, porque se você toda vez que encontrar uma cobra, encontrar um bicho peçonhento, você vai matar daqui a pouco, né? E eles são importantes, né, Gelson? Processo são importantes. Claro, e por mais que eles são peçonhentos, uma serpente ela é crucial para o controle de roedores. Sem as serpentes, o número de roedores seria gigantesco, quem sabe a leptospirose, hantavírus, que são alguns vírus importantes em algumas doenças causadas por ratos, iam ser mais comum. Então, as serpentes, normalmente, quem me chama, quem me solicita algum auxílio é a Polícia Militar Ambiental, que é responsável da fauna, juntamente com a Fátima. Eles pedem, muitas vezes, informações na identificação da serpente, né? Pois eu trabalho com isso há um tempo já. Hoje mesmo eu acabei identificando uma serpente que foi encontrada no centro da cidade. Eu consigo saber se é uma peçonhenta, se não é, então eu consigo dar essas informações. E os bombeiros também. Eu tenho ministrado vários cursos de aperfeiçoamento, fui em Palma Sola, fui em Dionísio Cerqueira, orientando a diferença entre animais peçonhentos, animais não peçonhentos, o que fazer. Porque o que as pessoas acreditam, fui picado por uma cobra jararaca. Assiste no filme de Bang Bang, né? Vai lá, começa a sugar o veneno com a boca, fazer um torniquete. Isso é uma das piores coisas a se fazer. Vai agravar a situação. Então, a gente tem desmistificado algumas coisas, orientado. É interessante se ter a orientação, né? E a questão de aranhas também, também mexe com esse tipo de bicho peçonhento, porque a gente sabe que quando se fala em cobra e aranha, o pessoal já fica realmente receoso, com bastante medo. Então, a nossa região é propícia para algumas espécies de aranhas até muito tóxicas aqui do Brasil. São 2 espécies que causam acidentes, são 3, na verdade, de cunho brasileiro, que causam acidentes graves, e 2 delas ocorrem bem comumente aqui na região. Se, por exemplo, tu tá na tua casa e puxar um guarda-roupa, eu te dou uns 85% de certeza que tu vai encontrar uma delas, que é uma das aranhas mais peçonhentas do Brasil, que chama-se aranha marrom, né? Então, as 2 aranhas que ocorrem aqui na nossa região é a aranha marrom e a aranha armadeira, né? São ações diferentes de toxina. Uma causa uma necrose, ou seja, uma ferida muito difícil de curar. E a outra, uma dor muito forte, né? E, de certa forma, neurotóxica. Dói, pode dar algum problema mais sério relacionado ao sistema nervoso. Mas é comum. A aranha marrom, bem pequenininha, marrom, ao abdômen parecido com
com um caroço de azeitona, né? E a aranha armadeira é uma que tu se aproxima dela, mexe com ela, ela vai ficar de pé, né? Vai levantar as patas. Essa não tem uma coloração mais acinzentada? Acinzentada, algumas puxando um pouco mais para um verde oliva, mas acinzentada elas são comumente com essa cor. Varia um pouco de região para região. A aranha marrom dentro de casa, ela é comum mesmo. E o mais grave dessa aranha, normalmente, são acidentes no rosto, né? As pessoas têm o costume de arrumar a cama poucas vezes durante a semana, os mais jovens, vou arrumar só... Para que vou arrumar? Você tem que dormir de noite de novo. E elas normalmente sobem na cama e ficam escondidas no travesseiro ou nas cobertas. E durante o sono, vira sobre essa aranha, ela não é de atacar, mas se ela for apertada ou for, né, afugentada, ela vai acabar mordendo no rosto e aí fica difícil de curar. Até como forma de defesa também, né? Defesa, com certeza. Muito bem, sala de aula aqui na programação da Top 104, nessa tarde de sábado. Hoje aqui comigo o professor Jackson Preus, da UNOESC. Ele é o coordenador do Núcleo de Estudos em Vidas Selvagens. E o assunto é muito bom. A gente começou lá com a Semana do Meio Ambiente e agora também já falamos sobre o Núcleo de Estudos em Vida Selvagem. Essa questão do monitoramento dos animais na região, especialmente dos mamíferos, Jackson, como é que é feito esse monitoramento? Porque, como eu falei aqui no início, né, às vezes as pessoas, poxa vida, lá em tal lugar tem mais. Aqui também tem muitos mamíferos que a gente nem sabe que eles existem. Como é que é feito esse monitoramento? Então, às vezes, quando a gente assiste lá nas TVs a cabo, aqueles programas de Animal animais, Planet, a gente acredita que isso não acontece aqui na nossa região. E, de certa forma, a região de São Miguel do Oeste, com a universidade, ela tem se destacado em alguns trabalhos, né? A gente tem feito alguns monitoramentos, principalmente dos mamíferos, que são o grupo de mais interesse, né? Por exemplo, os felinos, né? A gente tem instalado armadilhas fotográficas nos fragmentos florestais, que são armadilhas, por exemplo, que tu passa na frente, ela dispara um flash. Né? Então, o que acontece? São equipamentos importados e importantes para esse monitoramento. Então, já vou fazer uma ressalva aqui. Caso alguém encontre essas armadilhas presas nas árvores, não quebrem, não mexam, porque fazem parte de um estudo que vai para fora do município, para a gente caracterizar o que a gente tem aqui, né? Porque quando você pensa em natureza, em biodiversidade, em futuro do município, muito está relacionado às condições ambientais do que aquele município está. A saúde ambiental. Tu só vai ter um município com uma boa estrutura se ele tiver água, se ele tiver um clima bom, se ele tiver essas condições que ofereçam isso para a população. Então, tu não tem condições de buscar água lá no Rio Chapecó. Vamos cuidar dessas situações aqui na região. Então, os mamíferos que eu estava falando é o grupo mais ameaçado, né? Por vários fatores, né? Principalmente caça, principalmente atropelamentos, né? Então, são animais que exigem uma área maior, né? Então, aqui na nossa região, até há pouco tempo, a gente tem feito monitoramento na região de São José do Cedro, que tem um relato, na verdade, a gente tem comprovações científicas através de pegadas, a gente encontra essas pegadas e faz moldes de gesso, de que tem uma onça parda, que é um leão-baio, ou sussuarana, tem vagado pelo interior de São José do Cedro. Que ela é aqui, naturalmente, na Serra de Santa Catarina que se vê. Exato. E tem esse relato de uma sussurana aqui em São José do Cedro. Exato. Ela é mais comumente encontrada na Serra, mas é onde a população é maior. Mas ela é também de Mata Atlântica em geral. Então lá ocorre aqui. Há indicativos que ela tenha feito ela migrou ou se perdeu por algum motivo dos fragmentos florestais argentinos e parou no interior de São José do Cedro. Que tem uma divisa, né? Que faz a divisa através do Rio Peperi com São José do Cedro. Até teve um caso interessante em Chapecó, foi no ano de 2015, próximo à Arena Condá, o estádio da Chapecoense. Uma certa manhã um morador saiu de casa. No centro. Saiu de casa, olhou em cima de uma árvore, ele tinha ido jogar o lixo fora, olhou em cima de uma árvore, um galho se mexeu, ele chegou perto, achou que era um macaco. Chegou mais próximo ainda, ele viu que era uma onça. Uma onça parda se deslocou por quilômetros e quilômetros, provavelmente do Parque Nacional das Araucárias, e foi parar no centro de Chapecó. Então ela veio caminhando pelas ruas de Chapecó, um gato de 100 quilos, veio caminhando e parou em cima da árvore. Tu imagina se o cara dá o azar de encontrar esse gato no meio da rua de noite. Atravessando uma rua. Ou ele ia ficar... Não adianta correr muito. Não adianta. Ele corre mais, com certeza. Então, são fatos que acontecem na nossa região e, às vezes, passam despercebidos.
Né? Aqui o extremo oeste, por exemplo, São Miguel do Oeste, o que tem dificultado muito a conservação dos mamíferos é a falta de grandes fragmentos florestais. Né? Por exemplo, o maior que a gente tem aqui é o que pertence ao Exército, na linha Dois Irmãos, próximo ao Hospital Regional para baixo, e tem 450 hectares, é o maior. E tem a Mata do Alberico, atrás da Ford, né? Que também tem 250 hectares, então são poucos os fragmentos de grande porte para comportar esses mamíferos, né? Então, e nesses fragmentos existem vocês conseguiram de repente já quantificar e de repente até meio catalogar quais são os mamíferos que estão presentes nesses 2 maiores fragmentos? Tem vários mamíferos, né? Por exemplo, até o símbolo do nosso núcleo de estudos, que é um tamanduá. O tamanduá de colete é um animal que é comumente encontrado, mas 2 espécies de veado, 4 espécies de felinos, coati, entre outros mamíferos que às vezes passam despercebidos por eles serem assustados, foram já monitorados, né? Então a gente já encontrou gato maracajá, jaguatirica, gato mourisco, que ele é mais cinza, já encontrou gato do mato pequeno e entre outros. Muito bem. Bom, a gente está quase no final do programa, quando o assunto é bom e o entrevistado ajuda. Fala bastante. Fala bastante, a gente tem. Mas assim, Jackson, eu queria para a gente, de repente, já ir encaminhando o final do Sala de Aula, os impactos dos humanos sobre a biodiversidade. Tá? Eu acho que a gente tem 2 assim que eu acho que a gente pode destacar, que eu acho que de repente você tem muito mais propriedade para falar. A questão do lixo e também a questão dos agrotóxicos também, né? Perfeito. Então, ambos fazem parte da poluição ambiental, né? Por exemplo, o lixo, muitas discussões são levantadas, né? Ou seja, a gente vive numa sociedade de consumo, os materiais duram menos do que duravam no passado. Uma vez tu tinha uma calça, durava anos. Hoje elas são mais descartáveis, então tu gera muito lixo e dessa forma gera impacto. Né? Outra é a moda, então as pessoas trocam, um ano é moda calça rasgada, outro ano já não é, então o consumismo é muito grande, então o lixo ele é excessivo, né? Faz parte da superexploração dos recursos naturais. Por exemplo, há indicativos, até agora está se discutindo a questão da sacola plástica do município, né? Sim. Qual o impacto da sacola plástica em cunho biológico, por exemplo? Há muitos relatos, por exemplo, de tartarugas boiando nos oceanos porque elas confundem a sacola plástica com algas e elas comem, esse material não se degrada, ela enche de gases e morre. Já foi muitas vezes encontrado aves aqui na região mortas e após algumas análises e autópsias foram encontradas tampinhas de garrafa no sistema digestivo, isqueiro, tem algumas fotos e principalmente chiclete. A gente tem encontrado muito chiclete nas aves no sistema digestivo. As pessoas comem o chiclete, fazem uma bolinha e jogam fora. É inocente. A ave confunde e acha que é uma fruta, come e não se degrada no sistema digestivo, mata o animal. Mata o animal. Então o lixo é um problema sério sobre a biodiversidade, sobre nós, né? E entre esses também os agrotóxicos, né? Então o uso excessivo tem gerado muitas preocupações. Né? Há relatos científicos e em algumas notícias de que os agrotóxicos são os principais vilões do futuro, né? Ou seja, já se tem associado aos agrotóxicos com índices do suicídio, né? Então, excessivos usos de agrotóxicos fazem alguns hormônios do prazer diminuírem e as pessoas em algumas regiões do Brasil são sujeitos a maior suicídio, né? Suicídio, isso é comprovado, né? Comprovado. Com números, né? Que realmente isso interfere. Bom, Jackson, eu só tenho a agradecer a tua participação aqui. A gente poderia ficar mais meia hora, mais 1 hora conversando, mas nós temos agora, logo depois do Sala de Aula, nós temos o Top Saúde com o Dr. Wilson e depois a conversa legal com a Marielle, o Top Show, mas eu quero agradecer a tua participação, acho que ela foi de suma importância, né, para que a gente possa trazer, elucidar um pouquinho de que quando se fala em meio ambiente, quando se fala em ações de preservação, não precisa ser feito na cidade vizinha, não tem que acontecer num outro país, não tem que acontecer distante, mas tem que começar por aqui. Eu acho que isso que é o mais importante, né?
Com certeza, eu agradeço muito a tua oportunidade. Eu acho que se as pessoas tiverem curiosidade, dúvida, é só me procurar, né? Entre em contato com a UNOESC, que a gente está com as portas da instituição abertas para mostrar os laboratórios, as nossas pesquisas, porque não vale nada eu ter um artigo publicado em uma revista internacional se ele não pode ser utilizado no município que eu tanto pesquiso. Então eu quero que essas pessoas saibam dessas informações e usem ao seu favor, né? Então, para um município saudável, para um dia a dia mais favorável, então agradeço muito a oportunidade da Peperi, com certeza. Muito bem, conversei com o professor Jackson Preus, ele é professor da UNOESC e coordenador do Núcleo de Estudos em Vida Selvagem. O Sala de Aula está ficando por aqui. Na semana que vem a gente retorna, claro, sempre trazendo um assunto que tem relevância para a nossa cidade, para o nosso município. Fica ligado, depois do intervalo tem Top Saúde com o Dr. Wilson e eu volto na segunda-feira. Bom final de semana, ótimo sábado para você.